Tô com a música Vibe Copa na cabeça, nem sei porquê. Não é como se, nossa, esse ano a Copa promete. Copa do Brasil. Enfim, eu vou passar a câmera aqui pra baixo pra gente conseguir visualizar. Não, aqui fica, acho que é bom, né? Então nós temos a seguinte colocação, tá? Essa parte inicial ela só é introdutória mesmo. Para compor uma decoração de um ambiente, aí ele diz, né? Duas lâmpadas idênticas, basicamente para a gente considerar esses mesmos valores nominais para as duas. Então, de valores nominais de 100 volts e ahn, 100 watts. Quando você ouvir isso, você tem que. A primeira coisa que tem que vir na tua cabeça é: eu consigo encontrar resistência. Eu consigo encontrar resistência. E aí você vai me dizer, como assim você consegue encontrar resistência? Gente, isso aqui é a condição ideal da lâmpada em funcionamento. Mas você concorda comigo que se ela não tiver em uma condição ideal, a resistência dela não vai mudar? Aí você vai me dizer, não, não concordo. Gente, a resistência de tudo é o material que é feito. O que que compõe a resistência? A resistência ela é composta disso aqui, ó. A resistência ela é composta disso aqui. Resistência, resistência é igual a resistência, eu digo a segunda lei de Ohm, né? Ou seja, o material para ele ser resistência é o coeficiente daquele material vezes L, que é o comprimento, né, a largura, dividido por A, que é a área. Basicamente, você pode olhar para essa forma e você vai ver, cara, o coeficiente do material mudou. Eu peguei a lâmpada, eu abri ela e mudei o fio que está conectando? Não. Eu peguei a lâmpada e eu aumentei o filamento de conexão dela. Você pode sim fazer isso com resistores tipo que tem uma mudança de frequência. Desculpa, uma mudança de frequência, uma mudança de, de liberação de energia, seja em forma de trabalho, seja pelo efeito Joule. Ou seja, o teu ventilador ele pode te dar mais energia quando você gira ele na potência máxima. Então ele está mudando a resistência dele. O teu ventilador, não, desculpa, o teu a tua geladeira, ela também tem um botãozinho, né, uma rosquinha ali que você consegue mudar a temperatura da geladeira. O teu chuveiro, ele também tem um ajuste posição verão e inverno, né? Então tudo isso muda o quê? Muda justamente a posição que o teu resistor, não, desculpa. Muda justamente a posição que a tua resistência, ok, atua. Ou seja, o quanto você está mudando isso aqui, tá? O comprimento, ou seja, a resistência ela tem esse tamanho aqui todo. Se você está na posição inverno, você vai botar a resistência para ir até aqui, ok? Ah, não, mas eu estou na posição verão, então você aumenta a resistência, ok? Então, se você quer uma água mais quente, você diminui a resistência. Se você quer uma água mais fria, você aumenta a resistência. Basicamente isso. Ou seja, no final das contas, você só consegue mudar a resistência em materiais que muda o valor de energia demandado. Isso aqui muda o valor de energia demandado. Uma lâmpada muda. Gente, só se você mudar a intensidade da lâmpada. Isso é possível, mas essas lâmpadas aqui comuns, isso não acontece, gente. Pelo amor de Deus, você não consegue, você nem muda a temperatura, nem a intensidade, você não muda nada da lâmpada. A lâmpada é o que é. E aí você vai me dizer, pô, Luana, então se eu consigo mudar o coeficiente, ou seja, não estou trocando material, sei lá, era tungstênio e agora eu tô botando de cobre. Não, isso não acontece. Se eu não consigo mudar o L, que é o comprimento, né, do meu fio, e ainda por cima eu não vou mudar o meu A, ou seja, a área da seção transversal, se chama bitola isso aqui, tá? Que é o tamanho disso aqui, ó. A área da seção transversal, é isso aqui. Se você não consegue mudar a grossura do teu fio, se ele tem uma bolinha assim, ou se ele tem uma bola assim, uma bolotona, né? Se você não consegue mudar isso daqui do teu fio, portanto, você não vai mudar nada da resistência. Você não tá conseguindo, você não tá abrindo a lâmpada e mudando essas coisas. Quando você muda a tensão que aquela lâmpada está submetida, você não muda essas coisas. Portanto, a resistência não há de mudar. Então, o que que vai mudar? O que que vai mudar, galera? Vai mudar a corrente. E é isso que vai fazer com que a potência mude, não a mudança da resistência. Então aqui vale para todas as resistências. Você pode ter uma resistência de 64 watts, porque se a nominal dela é isso aqui, se tiver em 64 watts, ela está funcionando abaixo da nominal dela, né? Ela está liberando menos energia, significa que ela está recebendo inclusive uma voltagem menor, né? Mas o ponto é, cara, significa que se eu diminuir a minha frequência, às vezes não, às vezes ela só recebeu
É que se tu não consegue mudar a resistência, né? Você necessariamente, que é o V ao quadrado dividido por R, se o teu R é constante, se você aumentar a voltagem, isso você pode mudar, é a bateria que você conecta, aí sim você consegue mudar a potência. Então você consegue alterar essas potências através da voltagem. Ou seja, se a tua bateria ela é de 120, se ela é de. Na verdade, não existe esse 110, né, gente? É 127, o que é chamado de 110. E aí os 220, que é o de algumas regiões. Mas o ponto é, cara, se você não consegue mudar a tua bateria, você não vai mudar. É um jogo muito simples. Você não consegue mudar a tua bateria, você não muda. Então, essa resistência que ela é fixa. Bora calcular ela, independentemente do quanto ela estiver liberando, ela sempre vai ter a mesma resistência, porque a resistência não depende do circuito em que ela está embutida, mas sim dessa configuração que a gente não vai abrir uma lâmpada para mudar. A gente só vai botar ela em outros lugares do circuito, e aí sim a potência dela pode mudar, mas a resistência não. Ok? Isso é muito importante para análise, tá? Porque muitas pessoas acreditam, mas como assim? A resistência não vai mudar, mas agora eu tô mudando de situação. Não, não vai mudar. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa questão que ela é muito interessante, porque aí a gente vai agora fazer o seguinte. A gente vai fazer 100 volts, tá? Vamos lá, eu vou botar aqui uma fórmula de potência, tá? A gente tem duas. A gente tem do V ao quadrado dividido por R, que a potência é igual ao quadrado da voltagem dividido pela resistência, e a gente consegue encontrar assim. E a gente também teria outras maneiras, mas essa aqui é a mais rápida de todas. Então vamos lá. P é igual a esse valor aqui. Então é igual a 100 o quê? 100 watts. Que é igual ao V, que é esse valor aqui. São tudo valores nominais, tá? Então esse aqui é o watts, isso aqui é joule e aqui é o nosso R. Ok? Esse R aqui vai vir em ohms, tá? Então você por enquanto nem mexe no R não, tá? Você só deixa aqui, ó, dividido por R. Agora sim você passa o R para cima e esse cara aqui para baixo, tá? Então vai ficar assim, ó, R é igual a 100 dividido por 100. Opa, desculpa, 100 ao quadrado, tá, gente? Não esqueçam-se do quadrado. Dividido por 100. Isso aqui vai dar igual a corta, corta, vai dar igual a 100 ohms. Essa aqui é a resistência. Perfeito? A resistência ela é de 100 ohms, ou seja, essa é a resistência padrão dessa lâmpada. Ela vai ser tanto dessa lâmpada aqui quanto dessa, porque elas são idênticas. Ok, e aí a questão vai continuar dizendo assim, ó, devem ser ligadas em paralelo. Então já o sistema aqui, o circuito aqui que a gente está em análise, ele já está em paralelo. Ok, então mesmo que você não tivesse lido isso aqui, só de olhar essas duas retinhas em paralelo, você já conseguiria dizer que está em paralelo com um estudo básico de circuitos aqui, ó, tá? Então devem ser ligados em paralelo. Há uma fonte de tensão constante de 200 volts, ok? Mas elas estão conectadas a 200 volts? Não. Aqui ela vai ter zero e aqui vai ter 200. Mas antes de chegar nela, vai passar por uma resistência que vai tirar voltagem daquilo ali. Então a voltagem que ela vai estar submetida é desse ponto daqui até esse ponto daqui, ok? E não os 220 total, pelo amor de Deus. O mesmo vale para essa daqui. A voltagem que ela vai estar submetida é desse ponto aqui a esse ponto aqui, e não desse daqui até esse daqui, pelo amor de Deus. Ok? Tem uma resistência no meio do caminho roubando voltagem dele. Ok, e aí agora sim a gente consegue resolver a questão. E aí diz assim, tananana, uma potência de. Então ele quer que a lâmpada 1 brilhe com uma potência de 100 watts, ou seja, vai ser a potência nominal mesmo. Então a gente já pode até inclusive extrair os dadinhos daqui, se você quisesse, tá? Porque ela vai brilhar com a potência nominal que nós já temos aqui. Então, enfim. E aí diz assim, ó, e aí a segunda realmente é o pepino pra gente solucionar, vai brilhar com uma potência de 64 watts. Então vamos começar, cara, se essa aqui ela vai brilhar com uma potência de 100 watts, ah tá, e aí a pergunta, né, o arremate final é considerando todos os fios da fiação como ideais, tá? Então, já começa assim, ó, não vai perder resistência quando passar por aqui, não é um fio que vai tu vai perdendo energia conforme vai passando ali, não, ele é como que fosse um fio, pô, um supercondutor, tá? Porque para fins de cálculo a gente não vai considerar que esse fio ele dissipa mesmo que seja ínfima energia, porque senão, pelo amor de Deus, é uma complexidade que vai além do ensino médio, vai além dos cálculos de ingresso à faculdade. Enfim, considerando todos os fios utilizados numa ligação como ideais e que as lâmpadas estejam acesas, brilhando com, aí diz assim, né, brilhando com as potências desejadas, ou seja,
a segunda de 64, ó, opa, desculpa. A segunda de 64 e a primeira de 100 watts, ok? E aí ele diz o seguinte, né? Então, ambas brilhando com as potências desejadas, é correto afirmar que os valores de resistência de R1, ou seja, desse cara aqui e desse cara aqui, em ohms, são respectivamente iguais a. Cara, é uma questão super tranquila de fazer, porque, bom, a primeira a gente já sabe quanto é que é. Você concorda comigo que desse ponto aqui até esse ponto aqui a gente tem 100 joules? 100 joules, desculpa, a gente tem 100 volts. Temos. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. E aí eu vou chamar esse ponto daqui, ó, que é depois que passou pela resistência, de ponto C, ok? É o meu terceiro pontinho. Aqui nós temos o nosso ponto C. Essa lâmpada aqui, você concorda comigo que ela está entre o ponto A e o ponto C? Então, ela está entre o ponto A e o ponto C. Você pode confirmar, certo? O que que eu vou dizer para vocês? De A a B, eu tenho minha voltagem total, ou seja, eu tenho isso aqui tudo. Então, de A a B, eu vou ter o quê? 200 volts, minha voltagem total. E você concorda comigo que 200 volts é igual à soma do que eu tive nesse meio do caminho com mais o que eu perdi aqui? Ou seja, o tanto que eu perdi na lâmpada de resistência, quer dizer que a resistência roubou da voltagem, quanto o que eu perdi aqui, que a resistência também roubou da voltagem, né, nesse primeiro resistorzinho aqui. Então, se eu tive essas duas ocorrências de perda de voltagem, eu vou dizer que foi a perda de voltagem do R1 mais a perda de voltagem que a lâmpada me proporcionou. Ok? Então, porque a lâmpada ela proporcionou. Então, até vou fazer assim, ó, RL. Ok? R da lâmpada. Eu sei quanto foi a resistência. Desculpa, quanto é. Não é o R, tá, gente? É a voltagem e aqui também é a voltagem. Eu sei quanto é a voltagem da lâmpada na primeira situação. Você pode me dizer, Luana, eu vou fazer ali o cálculo. Não, não precisa se estressar, não, gente. Você sabe que ela funciona a 100 watts, ok? A 100 watts. Então você tem, mesmo sem conta, mesmo sem você saber que o R era igual a isso daqui, mesmo sem nada, você só de ver aqui, ó, cara, ela tá funcionando o quê? Na potência nominal. Portanto, se ela está funcionando na potência nominal, o que vai me dizer é que a voltagem também vai ser nominal. Não tem como tu estar funcionando na tua potência nominal, tu ter a mesma resistência interna e alguma coisa mudar quanto à tua voltagem. Não faz sentido. Você tem a mesma resistência, você tá com a mesma potência sendo dissipada, mas a tua voltagem é outra. Não, isso não faz o menor sentido, tá, galera? Então é importante também ver que se você tem um número nominal, o segundo, por consequência, também será nominal, tá? Então, se você vai ter esse cara aqui, que é um número nominal, esse segundo aqui também vai ser nominal, que vai ser o da potência. Vamos usar isso aqui, né? Vai ficar 200, e aí você concorda que VL é igual a 100? Sim, né? Tá aqui. Ok, então você vai pegar e vai botar 100 aqui, ok? Aí você vai jogar pro outro lado, subtraindo, tá? Então, menos 100 é igual a V1, que é o que sobrou. E V1 é a voltagem dessa primeira resistência aqui. Então, agora sim a gente consegue fazer a coisa bem limpa, bem fluida. Vai ficar 100 volts é igual a V1. Então, a gente acabou de encontrar quanto vale V1. A gente encontrou, galera, quanto vale a resistência em ohms? Não, a gente encontrou quanto vale V1, ok? Isso, perfeito. Para encontrarmos a resistência de R1, a gente vai ter que fazer o quê? É a corrente que passa em R1. Não, desculpa, é a voltagem que passa em R1 dividido pela corrente. Essa aqui é a fórmula, né? V é igual a RI. Eu isolei o R passando o I que está multiplicando aqui para baixo do V, ok? Perfeito. Então, essa aqui é a fórmula. Você sabe qual é que é a voltagem que passa no R1? Sim, a gente acabou de calcular, né? É igual isso aqui. Então, você pega e põe, é igual a 100 volts. Você sabe quanto passa de amperes no R1? Você não sabe, é agora que a gente vai calcular. Cara, quanto de ampere vai passar no R1? Ué, galera, é muito simples. Você vem aqui, você faz. P é igual a I ao quadrado vezes R. Essa aqui é a fórmula. Da mesma forma que P é igual a V ao quadrado dividido por R, quando você está em relação à corrente, é I ao quadrado dividido por R. Ok. P a gente descobriu que é 100 nesse primeiro caso. Ok? A gente está descobrindo a corrente que vai passar aqui, ó, tá, gente? Por essa lâmpada. Mas como eles estão em série, é a corrente que passa por todo esse circuito. Você concorda comigo que a corrente que passa nessa lâmpada aqui é a mesma que passa nesse circuito aqui inteiro?
O mesmo vale para essa aqui. A corrente que passa por dentro dessa lâmpada não é a mesma que passa por dentro dessa lâmpada, dessa resistência? Sim. Eles estão compartilhando do mesmo fio, portanto, mesma resistência. Desculpa, portanto, mesma corrente. O que não aconteceria em paralelo. Não significa que a corrente que eu tenho aqui seja igual ao I que eu tenho aqui. Não, aqui é um outro I. Ok? A corrente que passa nesse fio é diferente da corrente que passa nesse fio. Porém, dentro desse fio, toda a corrente é a mesma. Dentro desse fio, toda a corrente será a mesma, ok? Elas não são as mesmas entre si, mas dentro da sua própria unidade elas são a mesma. Aí você vai pegar, né? Você vai encontrar quanto vai passar aqui na lâmpada. Então a potência, que é 100, é igual ao I, que é I apenas, né? O I é o que a gente quer encontrar, que é a corrente, vezes o R. O R a gente sabe quanto é o R? De novo, gente, o R desse cara aqui, a gente sabe, a gente calculou o R da lâmpada. O R da lâmpada é igual a 100. Então você vem aqui e põe vezes 100. Você corta 100 de um lado, 100 do outro, ficou i ao quadrado é igual a 1 e também é igual e o i normal também vai ser igual a 1, né? Porque raiz de 1 é 1. Então aqui você pode dizer que dividido por 1, nesse caso aqui, a gente vai dizer que é igual a 100 ohms, tá? Então a resistência que esse cara aqui tem que ter é de 100 ohms. Ah, você vai me dizer, perfeito, Lana. Ok, entendi o primeiro, agora vamos fazer o segundo. Gente, o segundo ele é quase a mesma lógica, só difere um pouquinho de nada, tá? Um taquito de nada. Principalmente essa primeira parte que não vai ser garfada, que nem essa aqui que eu passei pra vocês. Mas vamos lá, 64, não é? 64 e a resistência é a mesma, não importa se mudou a potência, se é a mesma lâmpada, a resistência será a mesma. E ele diz, né, que aqui é 64, mas são ambas de uma lâmpada cuja tensão nominal, cujos dados nominais são esses daqui, portanto a resistência não há de mudar. Ok, eu não mudei a lâmpada lá dentro, não mudei o material daquela lâmpada, e se ela é idêntica à outra, não tem porque a resistência mudar. É muito bom frisar isso bem, porque muitos dos alunos confundem aqui. Aqui que é o calcanhar de Aquiles, tá? Enfim, e agora sim, dá pra fazer, né? Você vai utilizar possivelmente uma sequência muito parecida com a que você acabou de utilizar. Tá? Então vamos lá, vamos tentar descobrir aqui ó, a corrente, né? Então P é igual a I ao quadrado vezes V. Vezes V, não, desculpa, vezes R, que a gente tem o R, né? Então P, que a gente sabe que dá 64, mas que é porcaria, a gente sabe que dá 64, é igual a I ao quadrado vezes R. Mas quanto é R, galera? R, a gente acabou de descobrir, na verdade faz tempo que a gente descobriu, é igual a 100. Então, você vai ficar com 64 dividido por 100 raiz quadrada é igual a 1. Quer dizer, é igual a I. Raiz de 64 é 8 dividido por raiz de 100, que é 10. Isso aqui é igual a 0,8 amperes. Perfeito? Agora que a gente tem isso aqui, a gente vai fazer aquela fórmula, né? V é igual a RI. Vamos ver quanto é que é o V? O V, nesse caso aqui, ele é o seguinte. V é igual a RI. Então, vamos lá. O R a gente sabe. Detalhe, tá, gente? Eu tô querendo saber quanto vale o V desse cara aqui agora, tá? Não mais da lâmpada. Da lâmpada eu já sei tudo. Eu já sei tudo dela, ok? Agora eu tô querendo saber é do. Não, na verdade eu tô querendo saber o V dessa lâmpada. Perfeito, porque eu ainda não sei o V. Agora que eu parei para raciocinar, eu não sei o V. Eu sei a corrente que flui dentro dela e eu sei o R que flui. Desculpa, a resistência que ela tem, mas eu não sei o V. A resistência dela é 100 e o ampere dela é 0,8, portanto 80 volts. Você concorda comigo que 80 mais o número desse R2 aqui vai ter que dar 200? Sim, o mesmo cálculo que a gente fez no outro. Então, a voltagem do R2, né? A voltagem do R2, VR2 é igual a, muito bem, 120. Porque isso aqui mais 80 vai dar os 200 que a gente precisava para poder fechar o cálculo. Aí você vai me dizer, pô, então significa que eu tenho aqui isso aqui? Sim, quanto você tem agora de ohms? Se a corrente é a mesma e você acabou de descobrir quanto vale a voltagem, você consegue descobrir a resistência. Por quê? Porque resistência é igual a voltagem dividido por I. E a voltagem aqui nesse caso é 120. E o I é igual a 0,8. Então, nesse caso aqui, você vai ter que R é igual a 1.200 dividido por 4 vezes 2. Isso aqui vai dar 300 e isso aqui vai dar 150. Portanto, a resposta certa vai ser, para o primeiro, uma resistência de 100, para o segundo, uma resistência de 150
ohms, ok? Cadê meu mouse? Tá aqui.